O livro do Apocalipse é um livro espiritual, destinado a ser espiritualmente compreendido. É a revelação do programa de Deus em levar a efeito os seus propósitos infalíveis na redenção da Igreja e na ruína final de Satanás. Os falsos profetas de convicção futurista, com seus vlogs emocionantes e bombásticos, ainda persistem em suas histórias de terror de dias agora iminentes, prestes a cair sobre as nações da terra. Mas por que esse livro desenharia tal esboço do que estaria por vir, por exemplo, em termos de uma besta fabulosa com 7 cabeças e 10 chifres, e ser olhado como uma besta com voz de dragão e chifres de um cordeiro inofensivo? Por que não falar abertamente da coisa como ela é, em vez de se permitir a confusão que existe nas interpretações pessoais? Respondemos que desde o início essas coisas foram encobertas dos sábios e espertos e reveladas preferencialmente aos pequeninos. Esta é a forma de profecia. A prerrogativa da fé nunca deve ser esquecida. É mais importante acreditar do que ver. Se Cristo e João tivessem falado abertamente sobre eventos como esses, não haveria espaço para a fé e a paciência. E este é exatamente o poço em que caem os nossos incautos intérpretes proféticos. Com relação ao famigerado anticristo, por exemplo, temos a dizer que qualquer ideia de que este seja uma pessoa deve ser veementemente rejeitada. Se esse fosse o caso, então a sua única relevância para a história divina seria insignificante, visto que se limitaria ao tempo de vida de um homem, enquanto a Igreja teve que lutar contra a tirania e a oposição anticristã por muitas e muitas gerações. E continua enfrentando tal situação até nos dias presentes. A advertência solene do apóstolo Paulo sobre a vinda de um homem do pecado, que deveria incorporar toda a oposição contra Deus e a verdade no exercício de todo o poder e prodígios de mentiras, foi seguida pelas advertências ainda mais proeminentes do apóstolo João. Ouviram que se aproxima o anticristo, e já muitos como ele têm aparecido. E assim conhecemos que se aproxima a última hora. A última hora que João se referia era a proximidade da destruição do templo de Jerusalém. Aprove a Deus que houvesse 2 alianças com o seu povo. Deus avisou sobre isso de maneira muito distinta no livro de Jeremias, cerca de 6 séculos antes da era cristã, onde afirmou: virá o tempo, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e de Judá. E essa aliança não será como a que eu estabeleci com seus pais. Com a encarnação de Cristo no mundo e o seu sacrifício pela expiação de uma vez por todas de nossos pecados, nosso Senhor estabeleceu a nova aliança em seu sangue e, por consequência, considerou a anterior caducada. E prescreveu por antiguidade e colocou-a de lado. Isso se concretizou no ano 70 dessa era, com a destruição do Templo de Jerusalém. Voltando ao anticristo, há também a advertência do próprio Cristo aos seus apóstolos. Porque haverá muitos falsos cristos e falsos profetas, cujos grandes sinais enganariam, se possível, os próprios escolhidos de Deus. Tenham cuidado, porque já vos avisei. Desde então, a nossa história tem produzido muitas dessas safras em todas as gerações. A revelação de Deus é dividida em milhões de pequenos pedaços e fragmentos que foram manifestados através da vida de homens e mulheres
por sua experiência com Deus aqui na Terra. O próprio Cristo ordenou a João que escrevesse um livro o que estaria vendo e ouvindo, e que aquilo dizia a respeito tanto em tão tempo presente como ao futuro. Escolhi aqui uma passagem do livro do Apocalipse, em que os sentidos de João, aguçados pela luz divina do Espírito Santo, nos fornecem uma visão completa da história de nossa redenção, desde o início do mundo, com as aflições passadas e presentes do povo de Deus. São trechos da metade final do capítulo 12 e os do capítulo 13 em sua totalidade. As expressões ou palavras relevantes para a compreensão desse texto estão em realce e serão explanadas no final da sua leitura completa. E deu-se uma guerra no céu. Miguel e os anjos, sob a sua responsabilidade, lutaram contra o dragão e contra o seu exército de anjos. O dragão perdeu a batalha e foi expulso do céu. Ele é a antiga serpente, conhecida com o nome de Diabo, ou Satanás, aquele que engana o mundo inteiro. E foi assim lançado para a terra, mas os seus demônios. Ouvi depois uma voz clamando através do céu. Aconteceu, enfim, a salvação final, o poder e o reino de Deus, assim como a autoridade de Cristo, manifestaram-se. O acusador dos nossos irmãos foi atirado do céu para a terra, esse que os acusava dia e noite. Mas eles venceram-no pelo sangue do Cordeiro, e com o poder do seu testemunho. Pois puseram de lado o amor às suas próprias vidas a ponto de morrerem. Alegrem-se, pois, habitantes do céu. Contudo, são de lamentar os que vivem no mundo, porque o diabo desceu para o vosso meio com grande ira, com muito ódio, pois sabe que já não dispõe de muito tempo. Quando o dragão se viu expulso para a terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz o menino. Mas deram à mulher as duas asas de uma grande águia, a fim de que pudesse voar para o deserto, onde lhe tinha sido preparado um lugar para se proteger da serpente. Durante 3 tempos e meio. E a serpente lançou da sua boca um rio com um grande caudal de água, com a intenção de fazer com que ela fosse arrastada por essa grande torrente e assim se perdesse. Mas a terra ajudou a mulher, porque abriu fendas que absorveram as águas que o dragão tinha lançado da boca. Este então, furioso, desfechou um ataque contra o resto dos filhos da mulher, os que obedecem à palavra de Deus e confessam e provam que pertencem a Jesus Cristo. Então, ele pôs-se em pé à beira do mar. E viu o monstro levantando-se do mar. Tinha 7 cabeças e 10 chifres, e em cada um destes uma coroa. Em cada cabeça estavam escritos nomes que eram insultos a Deus. Este monstro parecia um leopardo, mas tinha as patas como as dos ursos e focinho de leão. E o dragão deu-lhe o seu próprio poder, cedeu-lhe o seu trono e grande autoridade. E reparei que uma das cabeças do monstro tinha uma ferida que parecia mortal. Mas afinal a ferida veio a sarar. O mundo inteiro se maravilhou com esse milagre e começou a seguir esse monstro. Todos adoraram o dragão, por ter dado ao monstro o seu poder, assim como adoraram o próprio monstro, dizendo: quem poderá igualar-se a ele e lutar contra ele? E foi concedido ao monstro o poder de dizer grandes injúrias contra o Senhor Deus. E pôde exercer a sua influência durante 42 meses. Durante todo esse tempo, sempre que abria a boca era para dizer coisas ofensivas contra Deus e para desprezar o seu nome, a sua morada celestial e todos os que vivem no céu. Foi-lhe igualmente dado poder para combater o povo de Deus, e mesmo para vencê-lo, assim como a autoridade sobre todas as tribos, povos, línguas e nações. E todas as pessoas que pertencem a este mundo adoraram o monstro.
essas cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi sacrificado antes da fundação do mundo. Quem for capaz de ouvir, que ouça atentamente. O povo de Deus destinado às prisões será levado em cativeiro. Os que são destinados à morte serão mortos. Mas não desanimem, porque é agora a vossa oportunidade de demonstrar a vossa perseverança e fé. Depois vi outro monstro, este agora subindo da terra, com 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, mas que falava como um dragão. Este monstro exerce o mesmo poder que o primeiro, cuja ferida mortal foi sarada. E fez com que todos os habitantes da terra lhe prestassem culto. Fez igualmente grandes sinais, tais como mandar descer fogo do céu à vista de toda a gente. Por meio destas coisas espantosas que fez, sempre na presença do primeiro monstro, conseguiu enganar toda a gente. E ordenou a todos os habitantes da terra que fizessem uma estátua ao monstro que fora ferido de morte, mas que recuperara a vida. E foi-lhe mesmo permitido que desse vida a esta estátua e a fizesse falar, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem essa estátua do monstro. Conseguiu obrigar toda a gente, de toda condição social, ricos e pobres, livres e escravos, a ser marcada com um sinal na mão direita ou na testa, de forma a que ninguém pudesse nem comprar nem vender, se não tivesse essa marca, que consistia ou no nome do monstro ou no número de código do seu nome. Aqui é preciso muita sabedoria. Aqueles que têm capacidade vejam se são capazes de decifrar esse código. Esse número representa o nome de um homem, e é o 666. O céu. O céu é a habitação de Deus, onde o seu poder e sua glória são mais imediatamente manifestos. É também o símbolo da governança, dos lugares mais altos da política universal. Miguel. Miguel é o arcanjo, comandante dos anjos, o próprio príncipe do céu. No livro do profeta Daniel, no capítulo 10, Miguel é o curador dos israelitas como uma nação. Mas é o próprio Cristo, o Filho de Deus, que aparece repetidamente no registro sagrado por uma variedade de nomes que denotam a sua verdadeira identidade e destino, e as infinitas glórias e prerrogativas de seu cargo na história de criação e redenção da nossa humanidade. Existe apenas um arcanjo mencionado na Bíblia, e este é Cristo. Ele é o arcanjo porque é dado a ele como Filho eterno, a cabeça de toda a criação, para ser conhecido pelos anjos como o seu rei. Miguel, o semelhante a Deus. O dragão. O dragão é a serpente antiga, que virou um enorme réptil com o passar da história, simbolizando o poder gigantesco de um império. Na época dos apóstolos, era o governo pagão da Roma dos Césares. Depois, o dragão, ao longo dos séculos, se incrustou nos impérios papais, mas com o mesmo ímpeto perseguidor e destruidor do povo de Deus. E nos dias presentes, onde estará sentado o poder desse dragão? A serpente. Ela é um dos nomes de Satanás, entre outros, tais como o adversário, o diabo, o tentador, o falso acusador, demonstrando a sua natureza totalmente maligna. A agência desse ser espiritual é o mal, tanto físico quanto moral. Por meio de sua sutileza, de sofisma e de mentiras, ele tem convencido o homem a sistematizar o mundo para prescindir de Deus. Adão, tendo abandonado a sua herança e perdido a vida eterna, confiou no mundo e foi vencido pelo mundo. A serpente também representa a natureza bestial dentro do homem adâmico, a força interior que se opõe ao espírito
e tenta nos ligar às coisas terrenas, impedindo-nos de buscar os elementos que estão acima, que vêm de Deus e de seu Cristo. A Terra. A Terra aqui representa as pessoas que vivem no mundo. Antes de ocorrer a regeneração da alma, simboliza também o ser humano e o seu ego. O reino de Deus. Em seu sentido mais amplo, significa o céu. De forma menos ampla, significa a verdadeira igreja do Senhor. Em seu sentido restrito, refere-se a todos com a verdadeira fé, todos os que renascem vivendo pela fé. O Cordeiro de Deus. É o título para Jesus Cristo, identificado como Salvador da humanidade ao ter sido sacrificado em resgate pelo pecado original. A sua morte como Cordeiro puro, sem manchas e sem defeito, representa o sacrifício final aceito pelo Pai Eterno para a remissão total dos pecados do homem. A mulher. A mística mulher representa o conjunto das igrejas, tanto da antiga aliança como a da nova, as congregações do povo de Deus. Essas alianças se entrelaçaram no período compreendido entre o batismo de Cristo e o início do seu ministério da terra, no ano de 28 depois de Cristo, como Verbo encarnado, e vai até a destruição do Templo de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, coincidindo com o final da antiga aliança. 3 tempos e meio. Aqui, como em qualquer outra parte do Apocalipse, 3 tempos e meio, ou 1260 dias, ou 42 meses, se relacionam com a duração total do conflito da verdadeira igreja da nova aliança ou de Cristo com o poder anticristão deste mundo, começando com o início do ministério de Cristo, o Verbo encarnado, e continuando até o fim da era da igreja, também chamada de era messiânica. Deus sabiamente esconde de seu povo a duração real de suas provações, para que a fé não seja deslocada de seu ofício, pois andamos pela fé e não pelos nossos sentidos imperfeitos. E essa marcação temporal está baseada no tipo de fuga do profeta Elias, para que possamos saber que Deus é o mesmo hoje, é o mesmo sempre, e nunca abandonará a sua verdadeira igreja. As águas. A inundação das águas é uma figura comum e constante do Antigo Testamento, da crescente onda de inimizade repetidamente na história, com o objetivo de oprimir e destruir o povo de Deus. Não é um episódio isolado da história, nem passado ou futura, mas a experiência constante da igreja em sua luta contra todas as formas de ódio satânico, seja em termos do dilúvio da doutrina anticristã ou da perseguição aberta e a sua destruição. Aqui no Apocalipse, essa grande torrente, esse grande caudal de água começa com a perseguição romana aos cristãos. A besta do mar. Ela surge do mar e recebe o seu trono, autoridade e poder do dragão. Individualmente, a besta representa a mesma coisa que o mar de onde ela sobe, ou seja, o reino do corpo, a natureza carnal do homem, o homem natural, o homem mau, o homem no nível mais baixo do seu ser, o homem do pecado que é motivado, dominado e controlado pelo espírito satânico. Sua descrição indica uma expressão corporativa em vez de individual. Essa besta significa a expressão externa do sistema mundial do homem. O seu poder é multifacetado, mas antes de tudo é o poder político, o direito e a capacidade de governar e controlar a vida dos homens. O ferimento na cabeça. Denota claramente o fim da Roma imperial ou pagã. A queda desse grande império, após 1000 anos de história, foi um evento histórico de importância incalculável, que criou um vácuo nos assuntos humanos que nunca foi realmente preenchido.
Mas o fim do império político provou ser apenas mais uma fase ou capítulo na longa história da conspiração satânica. Para a maravilha do mundo, surgiu como a fênix das cinzas de Roma, uma outra Roma, mas diferente, um império religioso modelado exatamente no sistema imperial que o precedeu, assumindo o próprio título, Pontifex Maximus, usado pelos próprios Césares. Eles habitaram nos mesmos templos, adoraram nos mesmos santuários, com uma diferença apenas de nomes, mas nas mesmas formas externas e com o mesmo aparato de imagens, sacrifícios, incensos, sacerdócios, ordens religiosas, como aquele império defunto. A segunda besta. A segunda besta surgindo da terra, da natureza espiritual religiosa do homem, é, portanto, a representação dos sistemas religiosos carnais deste mundo. Ele usa mal esse poder, pois é para enganar. Essa segunda besta também é um profeta. Isso se refere à falsa igreja, que exteriormente se parece com a igreja de Cristo, mas ela fala como o dragão. 2 chifres como um cordeiro. A besta se erguendo da terra, falando como um dragão, isto é, revelando a sua dualidade, é um disfarce religioso. É o velho Adão em uma fantasia religiosa, pois o verdadeiro Cordeiro de Deus tinha 7 chifres. Os chifres do verdadeiro Cordeiro representam a justiça e o poder divinos. E desta besta, os chifres são a sua própria justiça e força. É por isso que ela sobe da terra, porque ela vem da natureza corrupta do homem, enquanto o verdadeiro Cordeiro desce do alto de Deus. O fogo do céu. É o símbolo de uma destruição feroz, de uma maldição e não de uma bênção. Aqui é usado não como aquele fogo que vem do Senhor, que ilumina e aquece, mas tão somente para enganar e destruir. Nem comprar nem vender. O profeta Isaías nos exorta a comprar vinho e leite sem dinheiro e sem preço. Ver o livro de Isaías no capítulo 55, versículo 1. São símbolos de bênçãos espirituais tão distintamente quanto na realidade diferentes são. Nenhuma prata ou ouro pode comprar a bênção que o Senhor oferece. Seu preço é simplesmente a autoentrega que aceita a sua bênção divina. Aqui no Apocalipse, comprar e vender é reivindicado como prerrogativa do poder bestial. Se o propósito de toda a visão é espiritual, vemos nessa proibição o que muitas vezes ocorreu na história, ou seja, o emudecimento das verdadeiras testemunhas de Deus, e o em seu interdito contra a sua liberdade de se pregar o verdadeiro Evangelho de Deus. A marca da besta. Os cristãos são enganados pela letra morta da palavra de Deus. A mente espiritual compreende que a marca da besta é a marca da segunda besta, aquela que surge da terra, da dimensão da alma e religiosidade do homem, que é a sede dos seus desejos, emoções e vontades. Mas ela é uma marca de espírito, não uma marca econômica ou política. A marca da besta, ou sua imagem, identifica aqueles que subscrevem a autoridade, as doutrinas, a estrutura, as práticas e o espírito das ordens religiosas bestiais do homem. O número da besta. Denota a natureza e o caráter dela. De todas as palavras do Novo Testamento escrito em grego, existem apenas 5 delas que têm um valor numérico de 666. A primeira palavra é tradição, usada 13 vezes. As outras 4 são perecer, lado, riqueza e disperso.
No Evangelho de Mateus, no capítulo 15, quando os fariseus e escribas vieram de Jerusalém a ter com Jesus, fizeram-lhe a seguinte pergunta: por que os teus discípulos desobedecem às tradições dos anciãos? Ao que Jesus respondeu: e por que será que as vossas próprias tradições vão contra os mandamentos bem claros de Deus? Posto isso, pode-se reler todo esse texto com a visão mais pungente das coisas que a João foram mostradas na ilha de Patmos, o que é recomendável. Agora, se o caminho de Cristo para a sua cruz foi assim tão doloroso, por que não haveria de ser também uma via dolorosa para os crentes que buscam a sua redenção e que seguem o seu Cristo? Mas agora, na transição das eras, Deus está juntando toda essa experiência, sabedoria, conhecimento, graça, glória e poder que os homens receberam. Está formando uma companhia gigantesca de filhos que está prestes a ser estabelecidos como representantes da revelação completa e plena da sua personalidade na Terra. Essa empresa é o produto acabado, o livro pronto a ser publicado e lançado para o mundo em breve. Esses são aqueles cujos nomes ou naturezas estão escritos no livro da vida do Cordeiro. A sua vocação, a razão pela qual Cristo os vivificará, é para que o Espírito Santo possa se expressar através deles e para que possam finalmente trazer a revelação do Deus invisível para todos nós. Amém.